Eu já me pronunciei algumas vezes aqui no YouTube falando que eu sou ateia, e isso acabou despertando a curiosidade de um monte de gente. E muita gente me pediu pra explicar por que eu sou ateia e por que eu não acredito em nenhuma religião. Meus avós paternos eram pessoas super religiosas e eu convivia muito com eles. Então eu tinha muito contato com religião por conta deles. E além disso, eu estudei a minha vida inteira num colégio católico e eu tinha aula de religião dentro da escola. E desde pequena eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, extremamente desconfiada. Eu sempre procurei que as pessoas me provassem as coisas por A mais B com fatos. Minha professora de religião, na época do colégio, me expulsou diversas vezes da sala porque ela não conseguia responder as minhas perguntas. E até meu próprio avô, quando eu perguntava, quando tinha questionamentos sobre as histórias que a religião católica conta, ele ficava extremamente enfurecido comigo e encerrava ali a nossa conversa, falava que eu era desrespeitosa por ter qualquer tipo de questionamento em relação a Deus. E essa foi a primeira pulga que foi criada atrás ali da minha orelha. Então, de fato, assim, eu nunca tive uma certeza absoluta de que Deus existia, de que Deus estava ali comandando a minha vida, comandando a vida dos outros, regendo a Terra. Na verdade, eu sempre achei essa ideia muito arrogante da nossa parte. E depois que eu cresci e tomei conhecimento de todas as teorias sobre a criação do universo e entendi que o universo não era composto só pela nossa galáxia, mas por outras 100 bilhões de galáxias, e eu entendi, quer dizer, ainda não entendi, acho que jamais entenderei a grandiosidade do nosso universo, eu percebi que essa ideia de que existe um Deus olhando por nós aqui na Terra é extremamente arrogante. E quando eu realmente comecei a me interessar por esse assunto, sobre a criação do universo e afins, eu comecei a ler essas teorias e vi quão mágicas elas eram, quão lindas elas eram e que elas tinham base científica, eram estudos, eram pessoas que estavam tentando buscar de alguma forma a verdade para todas essas questões existenciais que a gente tem. Eu achei isso tão fantástico, e quando eu comparei com a forma como a religião encara a criação do universo, me deu uma tristeza de pensar que a religião humaniza histórias tão fantásticas e tão verídicas sobre a criação do universo e transforma aquilo em um simples conto de criança. Tipo, Deus criou a Terra em 7 dias, colocou Adão e Eva, a Eva saiu da costela do Adão e eles comeram a maçã. Então, claramente existe uma superioridade intelectual da ciência em relação à religião que deve ser respeitada, e eu acho um absurdo que as pessoas não encarem isso dessa forma. E aqui no Brasil, principalmente, as pessoas tendem a relacionar a religião a caráter. Então, quando você fala que você é ateu, que você não acredita em Deus, as pessoas já acham que você é satanista, que você é uma pessoa ruim, que você não tem moral, que você não tem um bom senso de bons costumes. E, sinceramente, eu acho a moral da igreja extremamente machista, extremamente feia. Todas essas bandeiras pelas quais a gente está lutando hoje em dia, em relação à aceitação dos gays na sociedade, que é uma coisa que já deveria ter sido colocada em pauta há muito tempo, mas não havia sido colocada por conta da religião, porque a religião sempre demonizou os gays, a religião sempre demonizou as mulheres, sempre inferiorizou o papel das mulheres na sociedade. Então a gente acaba sofrendo até hoje os reflexos dessa cultura religiosa que foi imposta pra gente há tantos séculos atrás. E a Igreja Católica hoje em dia percebeu que ela tá perdendo muito poder dentro da nossa sociedade, e a igreja tá tentando maquiar de alguma forma esses dogmas, fingir que existe alguma possibilidade deles serem alterados, deles serem flexíveis. A primeira premissa ali da religião católica é que as leis de Deus são eternas e são imutáveis. Então, como é que você vai falar que você pode mudar essas leis só porque a sociedade agora quer? A igreja sempre impôs exatamente o contrário disso. Então, por que agora vai mudar? Deus mudou de ideia? Deus mandou uma mensagenzinha ali pro Papa no WhatsApp e falou: então, mudei de ideia, realmente as mulheres têm que ser respeitadas, libera aí o casamento gay. Outra coisa que me incomoda muito é que a gente raramente consegue debater com as pessoas sobre religião, porque geralmente as pessoas religiosas acham que existe essa sacralidade ali em volta desse tema e que você não pode discutir as leis de Deus, que as leis de Deus são sagradas, que o questionamento sobre a existência ou não de Deus é um absurdo, que isso é uma coisa terrível, que isso é um pecado. E isso é muito triste, porque qualquer assunto, quando é transformado num tabu, acaba bloqueando ali a conversa, acaba
acaba pausando a conversa, e quando a gente pausa a conversa, quando a gente não pode debater sobre um assunto, quando a gente não pode ridicularizar alguma coisa, quando a gente não pode falar o que a gente pensa sobre determinada coisa, a gente não consegue debater, e sem o debate a gente não consegue nunca evoluir nosso pensamento. Há um tempo atrás eu era da opinião que a religião podia não ser boa pra mim, mas poderia ser boa para outras pessoas. E hoje em dia eu já não tenho mais esse tipo de opinião. Eu achava que a religião poderia ser boa para confortar as pessoas de alguma forma sobre as questões existenciais, tipo, ah, tá, eu vou morrer, pra onde que eu vou, o que que vai acontecer depois da minha morte, o que que eu tô fazendo aqui. A religião, a gente escolhe acreditar em Deus muito por conta disso, né? Porque a gente precisa de algum conforto. Mas, sinceramente, eu acho que isso acaba dificultando muito a nossa vida aqui na Terra, que tem um período muito limitado. Então, eu acho que as pessoas acabam se prendendo a tabus e dogmas da igreja que são muito antiquados e muito bobos. E eu também achava que a religião era necessária para, de alguma forma, botar algum tipo de medo nos homens, para eles não cometerem crimes, para eles não serem maus, para criar uma certa moral, um bom senso. Mas, sinceramente, se você, agora, parasse de acreditar em Deus, você ia pegar e ia matar seu vizinho? Você ia se tornar uma pessoa ruim? É só Deus que te segura ali no eixo? É só a existência de um ser divino que pode te castigar, que te deixa no eixo pra você não cometer nenhuma atrocidade, pra você não cometer um crime, pra você não ser uma pessoa ruim? Então eu realmente acho que a gente devia poder discutir mais sobre isso, porque infelizmente a religião não fica só no plano das ideias, ela não é só uma questão de crença, não é só uma questão de espiritualidade, é uma questão de convívio em sociedade, ela atinge diretamente o nosso convívio em sociedade, que afeta negativamente muita gente morre por causa de religião até hoje, isso é muito arcaico, isso é muito burro. Olha só os muçulmanos, cara, eles continuam se explodindo por causa de Alá. Então assim, eu acho sinceramente que nós não somos tão especiais quanto a religião encara que nós não somos seres iluminados que estão sendo observados por um Deus magnífico que cuida ali da gente. Eu acho que a gente é um pontinho de merda no meio de 100 bilhões de galáxias. Eu sei que muita gente vai me criticar, muita gente vai parar de me seguir, muita gente vai me mandar tomar no cu porque eu tô falando que eu não acredito em Deus. Mas é isso, né? Essa é a minha opinião. Ainda bem que a gente vive numa democracia, cada um pode achar o que quiser, contanto que a gente não interfira ali no espaço físico do outro. E pra finalizar, eu queria recomendar um documentário pra vocês e 3 livros pra quem for interessado sobre esse assunto, pra quem quiser descobrir mais sobre o meu posicionamento e pra quem realmente tiver coragem de destabuzar a religião. O documentário que eu quero recomendar tem no Netflix, chama Unbelievers. Eu vou deixar o link aqui pra ele na descrição do vídeo. Quando você termina de assistir esse documentário, sua vida muda. Então assistam, vocês sendo religiosos ou não. É muito bom, é muito válido. E os livros que eu vou recomendar, eu vou apenas mandar o título aí pra vocês, porque eu quero gravar um vídeo falando sobre esses livros. Então, o primeiro é Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens. O segundo é Um Universo que Veio do Nada, do Lawrence Krauss. E o terceiro é A Magia da Realidade, do Richard Dawkins. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Espero que vocês estejam abertos a ouvir novas opiniões sobre o assunto. E é nóis que tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo depois respondendo dúvidas. Já que é um assunto tão abrangente, a gente pode falar tanto sobre ele e é tão importante a gente discutir sobre esse assunto. Beijo pra todo mundo e até amanhã. Tchau!